Oi, queridos, tudo bem com vocês? Hoje nossa aula vai ser sobre fábulas. É um assunto que a professora Luciana ama. Espero que vocês gostem. Preparei com muito carinho para vocês. Nesta aula, usaremos apenas o caderno de língua portuguesa. Assista a aula pausando o vídeo quantas vezes for necessário. Você já ouviu falar de muitas histórias que têm animais que falam, que são bons, ruins, animais que agem como seres humanos e trazem no final essas histórias uma moral. Muitas nós conhecemos e usamos bastante. Uma delas aqui de exemplo é: trate os outros tal como deseja ser tratado. Estas expressões que nós falamos se referem-se ao gênero fábula, que é muito conhecido de vocês. E hoje nós vamos aprender mais sobre ele. O que é então uma fábula? A fábula é uma narrativa na qual as personagens são geralmente animais que possuem características humanas. Pode ser escrita em prosa ou em verso e é sustentada sempre por uma lição de moral constatada na maioria das vezes na conclusão da história no final. Existem fábulas que a moral está implícita, ela não aparece, mas a gente entende e sabe que tem, tá? A fábula está presente em nosso meio há muito tempo e desde então é utilizada com fins educacionais. Muitos provérbios populares vieram da moral contida nessa narrativa alegórica, como, por exemplo, a pressa é inimiga da perfeição, em A Lebre e a Tartaruga, e um amigo na hora da necessidade é um amigo de verdade, em A Cigarra e as Formigas. Portanto, sempre que for escrever uma fábula, lembre-se de ter um ensinamento em mente. Além disso, o diálogo deve estar presente, uma vez que trata-se de uma narrativa. Por ser exposta também oralmente, a fábula apresenta diversas versões de uma mesma história e, por esse motivo, dá-se ênfase a um princípio ou outro, dependendo da intenção do escritor ou do interlocutor, de quem está contando. Esse esquema a professora preparou para vocês, para nós entendermos o que não pode faltar numa fábula. E, inclusive, eu quero que esse esquema seja copiado no caderno de vocês. Copia assim com um lápis de cor, enfeitando, bem colorido, escreve os textos à caneta, faz parecido como a professora fez. Todos esses esquemas, quando nós fazemos, eles servem para nos ajudar a entender melhor. No caso aqui, fábula. O que não pode deixar de ter numa fábula? A professora colocou aqui. Que é um texto narrativo, curto, normalmente, escrito em prosa ou verso. Isso já vou explicar melhor para vocês. Personagens. São geralmente animais com características humanas, como a fala, costumes e etc. Como que é a estrutura de uma fábula? Nós falamos que ela é uma narrativa. Então, ela tem que ter começo, meio e fim. Os principais elementos são introdução, desenvolvimento, clímax e desfecho. Quais são as características desse gênero? É um texto normalmente curto, poucos personagens, com diálogos, apresenta uma moral que pode estar explícita ou implícita. Explícita é quando eu leio e já entendo, ela está ali, está escrita ali para mim. E implícita é que eu tenho que ler e entender o que ela está querendo me dizer. E o que não pode faltar também numa fábula é a moral. Reproduz um provérbio, um dito popular, cujos temas principalmente são lealdade, generosidade e as virtudes do trabalho. Aqui eu pesquisei e procurei muito na internet, porque eu queria achar uma fábula para mostrar para vocês que eu posso encontrar uma fábula em história em quadrinhos, em prosa, em verso. Então eu escolhi O Leão e o Ratinho, que é uma fábula conhecida, e vou mostrar para vocês as diversas formas que eu encontrei.
Aqui a fábula está em prosa. Então vamos ler. O Leão e o Ratinho é uma fábula de Esopo. Um leão, cansado de tanto caçar, dormia espichado à sombra de uma boa árvore. Vieram uns ratinhos passear em cima dele e ele acordou. Todos conseguiram fugir, menos um, que o leão prendeu embaixo da pata. Tanto o ratinho pediu e implorou que o leão desistiu de esmagá-lo e deixou que fosse embora. Algum tempo depois, o leão ficou preso na rede de uns caçadores. Não conseguia se soltar e fazia a floresta inteira tremer com seus urros de raiva. Nisso apareceu o ratinho. Com seus dentes afiados, roeu as cordas e soltou o leão. Uma boa ação ganha outra. Aqui a professora encontrou a mesma fábula, só que escrita de uma maneira diferente. Ela está escrita em verso. Então vamos ler. O leão e o ratinho. Muito distraído, o ratinho da sua toca saiu, percebendo atemorizado que nas garras do leão caiu. Paralisado pelo medo, percebeu logo o perigo. Puxa, o pavor foi tão grande que teve frio no umbigo. O ratinho implorou: seu leão, quero viver. Ainda sou tão novinho e não quero morrer. O leão ficou pensando. A juba até coçou, olhou bem para o ratinho e depois o libertou. O ratinho, agradecido, prometeu ao rei leão: este ato de bondade terá retribuição. Esta é boa! O leão deu gargalhada. Um bichinho tão pequeno me salvar? Que palhaçada! Alguns dias se passaram e, ao andar por uma trilha, um imponente leão caiu então numa armadilha. Foi então que apareceu, bem feliz e saltitante, aquele pequeno ratinho libertado dias antes. Rapidamente o ratinho, a rede começou a roer, até que o leão conseguiu se desprender. O leão, agradecido e também sem argumento, comprovou o velho ditado: tamanho não é documento. Aqui a professora achou uma história em quadrinhos, só que ela não tem fala. Mas se observarmos cada quadrinho, nós percebemos toda a sequência da fábula que nós já lemos. Agora eu vou passar para vocês uma receita para fazer uma fábula tradicional. Ingredientes: uma moral da história que poderá estar escrita ou escondida no texto e cuja intenção seja mostrar uma lição, ensinamento ou crítica. 2 a 3 personagens apresentadas rapidamente, com qualidades ou atitudes bem diferentes, sempre ligadas a situações humanas. Um problema, conflito, de rápida solução. Tempo e lugar meio vagos, sem muito detalhamento. Uma voz de narrador, fala das personagens a gosto. Uma sequência de ações e um fim que surpreende ou exemplifica o que se quer ensinar ou criticar. Modo de fazer. Em uma forma pequena, pegue a voz do narrador e com ela descreva de forma curta e rápida uma situação inicial, acrescentando tempo e lugar meio vagos e as personagens escolhidas. Em seguida, coloque essas personagens na situação de conflito. Acrescente as ações e vá regando tudo com intenção. Você poderá incluir as vozes das personagens durante o preparo. Por último, acrescente o fim que expresse bem a intenção escolhida. Pronto! Em poucas linhas você terá uma fábula tradicional. Sirva nas situações em que puder tirar mais proveito dela. Agora nós vamos trabalhar com a fábula A Galinha dos Ovos de Ouro, de Monteiro Lobato. Eu quero que vocês copiem essa fábula com uma letra bem bonita e caprichada no caderno de língua portuguesa. Depois que vocês copiarem a fábula com título, parágrafo, copiou bem direitinho. Faz um desenho sobre a fábula usando 10 linhas embaixo.
tá? Daí faz um desenho bonito, pinta o desenho para ficar com o caderno bem caprichado. João, impaciente, descobriu no quintal uma galinha que punha ovos de ouro. Mas por uma semana apenas, louco de alegria, disse à mulher: estamos ricos. Esta galinha traz um tesouro no ovário. Mato-a e fico mandão aqui das redondezas. Por que matá-la? Se conservando-a, você obtém um ovo de ouro de 7 em 7 dias. Não fosse eu, João impaciente. Quer que me satisfaça com um ovo por semana, quando posso conseguir a ninhada inteira num momento? E matou a galinha. Dentro dela só havia tripas, como nas galinhas comuns. E João, impaciente, logrado, continuou a marcar passo a vida inteira, morrendo sem vintém. Moral: quem não sabe esperar, pobre há de acabar. Aqui, a professora colocou um passo a passo da aula para garantir que vocês realizaram todos os passos que a aula pediu. O primeiro passo era assistir a aula com atenção. Se necessário, era para assistir quantas vezes precisasse. O segundo passo era para pausar o vídeo e copiar o esquema no caderno, a lápis ou a caneta, utilizando o lápis de cor para deixar os contornos bem bonitos. Terceiro passo era para pausar o vídeo e copiar a fábula Galinha dos Ovos de Ouro, com letra caprichada, lápis no caderno, respeitando parágrafos, as letras maiúsculas, não esquecendo de colocar o título. Depois disso, era para fazer um desenho em 10 linhas do caderno, depois da fábula copiada. Lembrando que desenho feito sempre pintado com lápis de cor no caderno, para ficar com o caderno bem caprichado. E por último, vocês vão responder alguns exercícios que a professora preparou lá no formulário que está abaixo, tá? Com muita atenção. Esses exercícios são sobre a fábula que nós acabamos de trabalhar no caderno. Beijos, fiquem bem. Até a próxima aula.